O grande segredo para ganhar massa muscular, indiscutivelmente, é o equilíbrio entre dieta, treinos e descanso. Alguns alimentos contribuem no processo de hipertrofia dos músculos. Hoje eu vou te falar quais são os alimentos para ganhar massa muscular e como eles contribuem nesse ganho. E também vou te contar quais alimentos são os vilões do ganho de massa, para que você evite ao máximo esses alimentos para ter um ótimo resultado. Mas antes de começar, lembre-se que para ganhar massa você precisa ter uma dieta bem estruturada e organizada e não adianta consumir os melhores alimentos e pular as refeições, ficando horas sem comer. Por isso, saiba que planejamento é tudo. Fracione as refeições, fazendo intervalos entre 2 a 3 horas. Forneça os nutrientes adequados no momento adequado. Meu nome é Tainá Carvalho, eu sou nutricionista esportiva. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos assuntos. E no final desse vídeo, eu estou deixando uma playlist com todos os vídeos sobre o ganho de massa muscular. Dentre os alimentos para ganhar massa muscular, os mais importantes são aqueles fontes de proteína. Isso porque a massa muscular é constituída principalmente pelas proteínas. O músculo, assim como outros tecidos do corpo, é constantemente quebrado e reconstituído. Para ganhar massa muscular é preciso estabelecer um balanço proteico positivo, ou seja, o corpo precisa guardar mais proteína do que quebra. A proteína precisa sobrar para que o corpo consiga aumentar a massa muscular. Por isso, se você quer ganhar massa muscular, precisa consumir proteínas em maior quantidade do que as outras pessoas. Os principais alimentos proteicos são os alimentos de origem animal. Também existem as fontes de proteína vegetais, que podem contribuir no ganho de massa magra, principalmente para os atletas que são vegetarianos. Mas não pense que só as proteínas são importantes. Os alimentos fontes de carboidrato, eles também contribuem nesse processo de ganho de massa. Isso porque são as principais fontes de energia para o organismo e contribuem na ingestão calórica diária necessária para o ganho de massa muscular. Quando ocorre a privação dos carboidratos e uma restrição calórica na dieta, o organismo passa a utilizar a própria massa magra como fonte de energia, e este efeito não é desejado por quem quer ganhar massa muscular. Se você quer saber quais são os alimentos que devem fazer parte da sua dieta para ganhar massa muscular, fique comigo nesse vídeo até o final. Bom, o primeiro deles é o ovo. O ovo é um dos alimentos para ganhar massa muscular mais populares. Os ovos são fontes de albumina, que é uma proteína presente na clara do ovo. A albumina é considerada uma proteína de alto valor biológico. Isso significa que possui uma composição de aminoácidos essenciais em proporções adequadas para o nosso organismo. O ovo pode apresentar outros benefícios para o organismo. A gema do ovo contém colina, que é um nutriente importante para a função cerebral. Além disso, o consumo de ovo estimula o aumento de antioxidantes no sangue, a zeaxantina e a luteína. Os ovos são alimentos saudáveis e podem ser consumidos com a gema diariamente. Fica tranquilo que não vai aumentar o seu colesterol, afinal esse é um grande mito sobre o ovo. Além dos ovos, o salmão ele também ajuda no ganho de massa, né? O salmão, além de ser fonte de proteína de boa qualidade, é um peixe rico em ômega 3. O ômega 3 tem propriedade anti-inflamatória e quando o treinamento é muito pesado, o ômega 3 pode atenuar a dor após o exercício. Por isso, também contribui com a melhora do desempenho esportivo. Quanto mais rápida é essa recuperação de uma sessão de exercício, mais rápido vai acontecer esse ganho de massa. Além disso, o ômega 3 ele fortalece o sistema imunológico e por isso pode ajudar a prevenir diversas doenças. Assim, também pode ajudar a manter o bom desempenho nos treinos, permitindo a continuidade no processo de ganho de massa muscular. Outro queridinho das dietas para ganhar massa muscular é o frango. A carne de frango também possui proteína com alto valor biológico e é ótima para contribuir com o aporte de proteínas necessário para ganhar massa muscular.
Quando consumido sem pele, apresenta um teor reduzido de gorduras saturadas e essa é a principal vantagem da carne de frango em relação às demais. Além disso, o frango é rico em vitaminas do complexo B, que também são importantes no processo de ganho de massa. As carnes magras também ajudam no ganho de massa. A carne vermelha contém proteína de boa qualidade, possui uma boa quantidade das vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B12, e além disso é excelente fonte de ferro M, que é um tipo de ferro altamente biodisponível. Porém, as melhores opções de carnes vermelhas são as carnes magras. Os cortes de carne vermelha bovina consideradas magras são o filé mignon, patinho, lagarto, coxão mole, coxão duro, músculo, alcatra, e as carnes vermelhas suínas, que também podem ser uma boa alternativa. Os cortes magros são o lombo e o filé mignon. Além das carnes, os iogurtes também são ótimas fontes de proteína de alto valor biológico, são boas fontes de cálcio, nutriente importante para a contração muscular. O próprio whey protein, suplemento bastante utilizado pelos frequentadores de academia, tem origem do soro do leite, que está presente numa pequena quantidade nos iogurtes. Se você quer saber um pouco mais sobre o whey protein, veja também o meu outro vídeo em que eu explico qual o melhor tipo de whey protein. As fontes de proteínas vegetais também ajudam no ganho de massa. O arroz com feijão é a combinação mais tradicional do brasileiro. É uma combinação bem completa. O grão de arroz contém aminoácidos que, quando misturados com os aminoácidos do feijão, possuem uma combinação de aminoácidos essenciais interessante para o ganho de massa muscular. Os aminoácidos são os componentes das proteínas, por isso essa combinação de proteínas vegetais é muito rica. Para os atletas vegetarianos, pode ser uma ótima alternativa. Outra boa fonte de proteína vegetal é o amendoim. O amendoim pode contribuir no balanço proteico positivo. É uma opção para os lanches intermediários por conta da praticidade. Uma grande vantagem do amendoim é que ele é fonte de selênio, zinco e magnésio, que são nutrientes antioxidantes e que também contribuem de maneira indireta na melhora do desempenho, consequentemente no ganho de massa muscular. Além disso, são ótimas fontes de gorduras boas e por isso tem propriedade anti-inflamatória. A pasta de amendoim é cada vez mais utilizada e ela pode ser uma opção, porém prefiro as versões que não têm adição de açúcar. Um outro vegetal bem completo que também contribui para a hipertrofia é a quinoa. A quinoa é uma boa alternativa de proteína vegetal que também pode beneficiar principalmente os atletas vegetarianos. O grão de quinoa é fonte de aminoácidos essenciais, como a leucina, isoleucina e valina, que são também conhecidos como os BCAAs. Além disso, também é fonte de carboidratos e fibras, por isso é um grão bem completo e nutritivo. Como comentei no início desse vídeo, os carboidratos eles também são importantes. A batata doce é um alimento que ajuda no ganho de massa. Ela é muito utilizada pelos atletas e frequentadores de academia e esse alimento ele se destaca porque é uma fonte de carboidrato com baixo índice glicêmico, ou seja, ele possui uma absorção mais lenta. Dessa forma, a batata doce é um alimento capaz de fornecer energia de maneira gradativa e constante, evitando picos glicêmicos elevados. Quando a glicemia ela sobe de uma vez, a probabilidade do acúmulo de gordura é muito maior. Existem outros alimentos com essa característica, por exemplo, o arroz integral, algumas frutas como o abacate, o coco ou a pera. Bom, a maioria dos alimentos que eu citei até agora são fontes de proteína. Como já mencionei, as fontes de proteína são os alimentos mais importantes para o ganho de massa muscular. Durante os treinos de força, como a musculação, por exemplo, ocorrem pequenas lesões no músculo. Essas pequenas lesões, elas promovem a quebra de proteína muscular. E é no processo de recuperação do exercício que o organismo passa a sintetizar novas proteínas. Então é na recuperação do treino e nos períodos de descanso que ocorre o ganho de massa muscular. O período de recuperação da sessão de treino, ela pode durar de 48 horas ou mais, ou seja, após uma sessão de treino, o corpo é capaz de construir novas proteínas por cerca de 48 horas ou mais. Sendo assim, o consumo de alimentos proteicos é fundamental nesse período.
Então, em que momento consumir os alimentos fontes de proteína? A verdade é que não existe um melhor momento. Isso porque o ideal é incluí-los em todas as refeições do dia. Você deve consumir proteínas no café da manhã, no almoço, no jantar e também nos lanches intermediários. Priorize as carnes e ovos nas grandes refeições e os queijos, iogurtes e castanhas nos lanches intermediários. Isso porque essas últimas opções são mais práticas para você carregar. A quantidade de proteínas que você deve consumir por dia, ela varia de acordo com o seu peso. Se você quer ganhar massa muscular, o seu consumo proteico ele deve ser maior do que para as outras pessoas. Se você treina musculação ou outro tipo de treino de força, o ideal é que você consuma de 1,6 a 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Por exemplo, se você tem 70 quilos, o ideal é você consumir 140 gramas de proteína por dia. Não é muito difícil alcançar esses valores. A quantidade de proteínas dos alimentos ela varia. As fontes de origem animal geralmente têm mais proteínas do que os vegetais. Por exemplo, um filé de 100 gramas de peito de frango grelhado tem 32 gramas de proteína. Já o feijão, que é uma concha de feijão, contém 4,8 gramas de proteína. A diferença é bem grande. Por isso, para os vegetarianos, é um desafio maior atingir as necessidades de proteína para o ganho de massa. Até agora, nós vimos o que você deve consumir para ganhar massa. Mas quais são os alimentos que você não deve consumir para ganhar massa muscular? Alguns alimentos podem atrapalhar esse processo, isso porque eles podem fazer você ganhar mais gordura do que massa muscular. A dieta para ganhar massa muscular é uma dieta hipercalórica, ou seja, é uma dieta em que é preciso consumir uma quantidade grande de calorias no dia. Por isso, se você se alimenta com uma qualidade ruim, você com certeza vai ganhar muita gordura junto. E ao invés de você ficar forte, vai perceber que alguns pneuzinhos vão começar a aparecer. Por isso, listei também os alimentos que você não deve consumir para ganhar massa muscular. São eles: o açúcar. Qualquer tipo de açúcar pode facilitar o seu ganho de gordura no corpo. Açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, mel ou melado. Então, se você quer ganhar massa muscular, considere reduzir ao máximo a quantidade de açúcar. A melhor opção é tentar acostumar com o sabor natural, amargo ou azedo, mas se você não consegue e gosta do sabor doce, prefira adoçantes naturais, como estévia, xilitol ou eritritol. Outro alimento para evitar são os embutidos. Muitos consomem presunto, peito de peru como fonte de proteína na dieta. A grande verdade é que para se conseguir uma quantidade boa de proteínas através desses alimentos, seria necessário consumir muitas fatias de presunto, de peito de peru. Além disso, esses alimentos eles são cheios de sódio, aditivos químicos e gorduras ruins. Por isso, mesmo que possam contribuir com uma quantidade de proteína, quando consumidos em quantidade elevada, eles não fazem bem para a saúde. Outro alimento são as barras de proteína. Elas também não são boas opções, né? A maior parte das barras de proteína são cheias de cobertura de chocolate, dá para contar nos dedos as marcas que fazem uma barra de proteína sem açúcar. Por isso, o melhor a fazer é evitar mesmo. Os nuggets também são outros alimentos que você não deve consumir, que não devem fazer parte da sua rotina. Os nuggets são repletos de gordura trans, que são gorduras ruins, são cheios de sódio e também de aditivos químicos. São produtos muito prejudiciais para a saúde e também podem contribuir para o seu ganho de gordura corporal. Evite ao máximo esse tipo de alimento, prefira sempre carnes frescas, que são comida de verdade. E evite os sucos. Você deve estar se perguntando, afinal, os sucos eles não são saudáveis? Os sucos naturais, eles podem até serem nutritivos, porém, qualquer tipo de suco pode elevar muito a glicemia, que é o açúcar do sangue. E quando ocorrem esses picos elevados de açúcar no sangue, é bem mais fácil de você ganhar gordura corporal. Por isso, procure evitar qualquer tipo de suco, seja suco natural, suco de caixinha, suco em pó, procure evitar.
E por último, as bebidas alcoólicas. Você deve evitar ao máximo o álcool pelos seguintes motivos. São bebidas muito calóricas, o que facilita o seu ganho de gordura, e além disso o álcool ele inibe a síntese de proteínas no músculo. Por isso considere cortar as bebidas alcoólicas. Se isso não for possível, procure limitar a quantidade. Para os homens, o limite são de 2 latas de cerveja, 2 doses de destilados ou 2 taças de vinho. Para as mulheres, essa quantidade se reduz pela metade. 1 lata de cerveja, 1 dose de destilados ou 1 taça de vinho. Espero que você tenha gostado desse tema, mas não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!